Para o nosso Deus. Teus sonhos sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de ver. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a luz, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de ver. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Deus e Pai. Santo, santo, santo é o teu nome. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos.
em meio às tribulações. O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevalece e nada eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Imutável é. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é,
Bom dia a todos, paz seja convosco. Vamos orar. Pai, nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, pedindo humildemente que nos abençoe. Pai, abrimos nosso coração para Ti, para a Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito possa tocar a nossa mente, tocar bem também o nosso coração, para que haja compreensão e plena aceitação da Tua vontade. Retira de nós, Senhor, aquilo que não Te agrada, todo impedimento vem desfazer, Pai, de nossas vidas, e que a mão do Senhor possa nos guiar, nos dirigir, e que aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, Tua palavra, Teus ensinamentos, seja para o nosso crescimento espiritual, nosso fortalecimento na fé. Olhe para cada vida que aqui está e abençoa, Pai, conforme a Tua vontade e a nossa necessidade. Humildemente que nós pedimos, suplicamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. 1 aos Coríntios, no capítulo 11, no primeiro versículo, diz assim: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, queridos. Colocamos aqui o tema motivados para servir. E o versículo apresentado foi Paulo, tanto ele escreveu quanto ele falou. Escreveu o que ele mesmo falou. E alguém pode assim julgá-lo como muita ousadia da parte dele. Muita ousadia. Ele dizer, sede meus imitadores. E, na verdade, é um convite para nós também, é um estímulo para nós copiarmos ele, para que a gente também tenha ousadia para dizer, também, como ele disse, sede meus imitadores. É certo que, quando olhamos o patamar de Paulo e o nosso patamar, nós chegamos envergonhados. Então, Paulo, apóstolo, e ele mesmo não se considerou como um apóstolo da forma que os outros foram, devido a ele não ter tido a oportunidade de andar com Jesus como os outros andaram. Um dos quesitos para ser apóstolo era ter andado com Jesus. Por isso, quando dos 12, um deixou de ser, Judas, que tirou a vida, ficaram 11. Poderia continuar com 11, mas eles, tão acostumados com 12, sempre 12, se reunia 12, que estava com Jesus 12, e também esse número, ele tem uma simbologia na Bíblia Sagrada, tá? 12 tribos de Israel, então são os 12 apóstolos, e se assim continuarmos a falar da simbologia desse número, 12 é número de bênção, isto é, ele enfatiza a bênção. Então os apóstolos se reuniram para tentar achar para colocar no lugar de Judas, para continuar com 12. Assim fizeram, 2 disputaram, na sorte, um ficou, mas nós vemos que na sequência da Bíblia, esse não teve atuação, não que não era uma bênção, mas a Bíblia não fala dele posterior, os trabalhos dele. Nós encontramos muito de João, muito de Pedro, Tiago já foi morto já pela espada tão logo, mas seguindo depois, Pedro e João tiveram bons trabalhos. Pouco se fala dos outros também. Agora surge a conversão de Paulo, conhecido como Saulo, residia em Tarso. Então Saulo se converte e ele também é selecionado por Deus como apóstolo, e ele fala como um abortivo, e tipo assim, não quer ser considerado como os outros que andaram com Jesus Cristo. Por isso que há muita polêmica
quando alguém hoje denomina-se apóstolo. Muita polêmica, tá? Um dos quesitos era ter andado com Jesus, foi o que os apóstolos disseram. E José e Matias, os dois tinham andado também, conhecido Jesus, não andado como eles andaram, mas eram discípulos, tá? Tinha ter tido essa experiência com Jesus. E depois de concluir o quadro apóstolo 12, Paulo, também considerado apóstolo, ainda no tempo da Bíblia, depois dos séculos aí, um de um apóstolo, outro, mas é muita polêmica. A nossa igreja quadrangular não tem essa denominação de apóstolo. Nossa igreja dá, às vezes, o cargo a quem dirige uma região de superintendente, tá? Então não dá esse título de apóstolo, até porque há muita polêmica a esse respeito. Então, Paulo, apóstolo, mesmo considerado como um abortivo, esse fora de época, mas sabemos que ele trabalhou, e assim vemos um trabalho, vamos dizer que fez mais do que todos. Dentro do papel que ele desempenhou, ele fez muito mesmo. Sem diminuir Pedro, o apóstolo Pedro, que teve, assim, muita importância no início. A ele foi entregue a chave do reino dos céus. O que é essa chave? Nós tínhamos aqui um diácono já falecido, ele gostava de carregar um monte de chave na mão. Os irmãos conhecem aí, sabe, né? É o prazer dele. Ele tinha a chave que nem eu sabia onde era aqui, tá? Ele gostava de, eu tenho a chave aqui, eu abro aqui, eu tenho a chave aqui, né? Um monte de chave na mão. Alguém acha que Paulo também tinha a chave do céu. Que Pedro tinha a chave do céu. Tá? Pedro tem a chave do céu porque o Senhor deu a ele a chave do reino dos céus. Então, Pedro agora vai comandar lá, vai abrir. Irmãos, imagina se lá no céu tem que trancar com chave agora. Não basta aqui na terra, tem que trancar tudo aqui. Lá no céu vai ter que trancar agora com chave. Então, é pessoa que não pensa bem, tá? Quando nós chegarmos lá no céu, não vai ter ninguém que vai entrar lá estranho, tá? Só os salvos em Cristo, os condenados, todos no lago de fogo e enxofre, já essa época aí. Nem inferno mais, né? Será lançado, que o inferno também será lançado, lago de fogo e enxofre. Então, não precisa de chave no céu. Essa chave tem um significado importante, que talvez na hora Pedro também não sabia que seria usado. A chave é a abertura. Ele deu abertura. A primeira pregação coube a ele. A primeira pregação tanto para os judeus quanto para os gentios. Tá? Gentios é aquele que não era judeu. Tá? Na verdade, nós também não somos judeus, nós somos gentios, né? Sem ser judeu, então passa a ser gentio. E Pedro então pregou para os judeus, foi no Pentecoste. A pregação dele inicial, quase 3.000 pessoas se converteram, então teve a sua grande importância, o apóstolo Pedro, tá? Ele com João, que inclusive orou em favor daquele paralítico, coxo que estava à porta do templo. Pedro e João, Pedro e João fizeram um bom trabalho, dupla mesmo, abençoadíssima, tá? E depois pregou também na casa de Cornélio. Cornélio não era também um judeu. Então lá também houve conversão, batismo no Espírito Santo, falar em outras línguas. Então Pedro deu essa abertura, usando a chave, né, a abertura da pregação do Evangelho. Tivemos Pedro e João, um bom começo. Mas depois nós encontramos a conversão de Saulo, que já relata em Atos capítulo 9. Aí nós vemos o trabalho muito, muito mesmo de Paulo. Saulo, grande, Paulo, pequeno, em termos de nome romano, judeu. Então Paulo agora ele toma espaço de um grande missionário. Ele fez várias viagens missionárias, foi lá para a Europa, foi para Roma. Veja as dificuldades naquele tempo. Hoje não é difícil ir para a Europa, difícil para ir para qualquer país. Hoje não é só dinheiro, só, irmãos, meios tem. Aquele tempo as dificuldades,
E Paulo não media esforços para poder abrir obras nas cidades, pregava, evangelizava, e aí colocava um líder para ficar na igreja, às vezes começava numa casa, tá? E aí expandindo a pregação do evangelho. Foi um apóstolo muito usado por Deus, eloquente, ousado. E depois de um certo período, então agora ele fala para Corinto, né, a cidade de Corinto, para os irmãos de Coríntios, sobre sede meus imitadores. Então eu falei um pouquinho a esse respeito, para falar da ousadia dele, porque de fato ele tinha moral para isso. Então qualquer um de nós agora, para falar, Deus nos perdoe, se deveríamos falar, mas nós ficamos acanhados, intimidados com isso e nós não conseguimos falar, tá? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, tá? Não vou reprovar ninguém que fale isso, tá? Cada um sabe bem o que pode falar, mas Pedro não falou isso, nem João falou isso, mas Paulo falou, tá? O que nós encontramos, sede meus imitadores. E, logicamente, ele completa aqui, está dando o seu testemunho, como também eu de Cristo. Tá? Vocês podem me imitar, porque também eu imito a Cristo. Estou colado, né? Imitando Cristo todo o tempo, e assim vocês podem também me imitar. Então nós vemos aqui, numa outra tradução ou versão, diz assim: sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Tá? Então, quando Saulo se converte, falo Saulo, mesmo Paulo ele vai para a companhia também dos apóstolos. Ele ainda era jovem, e ele muito habilidoso, muito estudado, muito culto, muito assim zeloso nas leis. Ele era do judaísmo, um fariseu era doutor da lei, fariseu era doutor da lei. Nós temos a impressão do fariseu naquela podridão que Jesus apresentou de serem fingidos, hipócritas, mas o fariseu era pessoa importante, era doutor da lei. Então Saulo era doutor da lei, ainda jovem, muito conhecedor das leis, defensor ao extremo mesmo das leis, por isso que ele perseguia a igreja, por tratar-se de ser zeloso, dedicado às leis, ele achou por bem lutar para exterminar aqueles chamados discípulos de Jesus. Então, existem algumas seitas aí no mundo, pequenas, médias e grandes seitas, que se a gente, com a verdade que temos, se conseguisse exterminar a seita, seria bom. É verdade? Mas não vamos conseguir, né? Estão ensinos de heresias impregnados nas mentes das pessoas. Só que ele, naquele tempo, hoje não pode, né? Naquele tempo, podia até matar a pessoa. Apedrejaram Estevão, porque aqueles que estavam voltados às leis, Estevão falava não contra as leis, mas pregava o evangelho de Jesus. E se irritou aquelas pessoas, irritou de tal forma que apedrejaram ele. E Saulo estava presente nessa ocasião, quando apedrejaram Estevão. Estevão, quem era Estevão? Era um diácono e evangelista. Diácono, porque foi escolhido inicialmente quando a igreja começa a crescer em número, e precisa então escolher 7 homens cheios do Espírito Santo, pessoas de bem, pessoas assim que pudessem dar bom exemplo, e então escolheram 7. Estevão era um deles. Estevão então sobressaiu, além de um diácono bem qualificado, também um evangelista, tá? E conhecia as Escrituras e pregava com veemência, ousadia, que aqueles que falavam das leis e não queriam ouvir o evangelho de Jesus se irritaram com ele, pegaram pedras, atiraram até mataram Estevão. Saulo, por ser uma autoridade também, um fariseu, doutor, podia impedir aquilo, mas não impediu.
diz o texto que ele consentiu na morte de Estevão. Ele consentiu. Ficou uma marca assim pesada, além de ele prender muitos discípulos de Jesus em vários lugares. Quando ele se converteu, ele foi a Damasco para esse serviço. Ele foi lá tirar de Damasco aqueles que falavam de Jesus, levar preso a Jerusalém. Ele pegou assim, um serviço extra para fazer, né? Eu vou atrás desses que falam de Jesus. Eu vou atrás. Pegar um por um. Não importa se tem idade avançada, vou pegar um por um. Tá? É a forma dele agir aí. Só que ele se converte e ele continua tendo também essa força, esse vigor. Agora, para Jesus agora. Tá? Até importante isso, por isso que o tema aqui que falamos, motivados para servir, que tem gente que antes de conversão, às vezes fazia coisas assim para a sua religião, andava com andor nos ombros, de baixo para cima, ia na cachoeira lá, pessoa que era do centro espírita, ia para as matas, para o canavial, ia fazer encruzilhada, um monte de coisa. Aí se converte, irmão, se aquieta, isto é, fica estagnado, não faz nada. Tem gente que vivia no bar, enchendo a cara, fica até o dono do bar tocar, vai embora, vou fechar o bar aqui, ó, tá? E aí, 2 da manhã, 3 da manhã para casa, bêbado, aí quando se converte, vamos fazer vigília das 22, 24, meu Deus, jamais, irmãos, e fechar um bar até as 2 da manhã, aí marca a vigília na igreja, acha demais, é uma vergonha, irmãos. Então, Paulo, irmãos, ele com toda essa garra que antes, esse serviço que ele prestava em prol da sua religião, pensando que estava agradando a Deus, ele perseguia duramente os discípulos de Jesus, tá? Duramente, de prender e até de matar, isso é consentir na morte. Aí ele se converte, ele não deixa por menos, irmão, não vai cruzar os braços, não. Agora ele se converte lá em Damasco, na entrada de Damasco, e agora Jesus manda ele entrar em Damasco após a conversão, que lá alguém iria anunciar para ele o que ele tinha que fazer. Aí Filipe Ananias é chamado, Filipe é outra conversão, é chamado para orar por ele, e 3 dias após o encontro que teve com Jesus, batismo nas águas, ali mesmo em Damasco, irmãos, olha que importante, né? O valor que ele deu agora. Lá em Damasco, depois de 3 dias ficou cego, sem comer, sem se alimentar, agora é batizado nas águas. Lá em Damasco ele começa já a falar de Jesus. O que antes ele falava, que esse Jesus era um morto, era defunto, por isso que perseguia, né, os discípulos de Jesus. Agora, ao contrário. Gente, agora eu sei que esse Jesus é vivo. Ele ressuscitou, tá? Eu tive encontro com ele. Ele começa a falar de Jesus já em Damasco, tá? E ele, de perseguidor que era, passa a ser perseguido agora. Olha aí, virou tudo, né? Lá em Damasco já começou a perseguição em cima dele. E teve que fugir, pular o muro, tipo assim, colocar a espécie num saco, uma sacola, alguém passar para o muro, sair escondido de lá para não ser morto. Prepararam ciladas para matar ele já em Damasco. Era doutor, era o fariseu Saulo. Quiseram matar ele só porque ele falava que o Jesus que antes falava que era morto, ele comprovou, vivo, está vivo, ressuscitou. Né? Então já em Damasco começa a perseguição, e aí ele é perseguido o tempo todo. Quando ele apresenta uma lista, em alguns lugares da Bíblia, o que ele passou, o que ele enfrentou, inclusive nós, acho que vamos aqui ler um pouquinho só, né, da lista que ele apresentou. Muita firmeza mesmo para suportar o que ele suportou. Que nós, irmãos, o que é que nós suportamos em prol da nossa fé? Até que ponto você suporta para você permanecer em Jesus? Tá? Que luta
que em surgindo você acabará assim abandonando a fé. Talvez alguém vai dizer, não, eu não deixo Jesus por nada, pode vir a luta que vier, tá? Que nem nós sabemos que na grande tribulação, as pessoas que quiserem ser salvas, que pagarem o preço por isso, elas não vão ter a liberdade que tem hoje de comprar, de vender, vai ficar numa situação muito difícil. Então vão sofrer terrivelmente para manter a sua fé na tribulação, que muitos vão ser salvos ainda na grande tribulação, mas não que vão ser salvos por pagar esse preço, que quem salva é sempre Jesus. Tanto no Antigo Testamento, a lei direcionava para Jesus. O sangue do animal apenas encobria os pecados. Quem ia salvar é o Filho de Deus. Ele foi morto antes da fundação do mundo, já fazia parte do projeto de Deus. Da tribulação também, ninguém vai ser salvo porque eu enfrentei aqui. Não, vai ter que enfrentar. A salvação vem por Jesus Cristo. Mas não vai ser tão fácil e simples. Hoje a pessoa tem liberdade de tudo. Mas naquele tempo não vai ter liberdade de frequentar a igreja, ler Bíblia, de falar com Deus e tudo mais aí. Vai ser duramente perseguido. Então, com o tempo que hoje nós vivemos, existem algumas perseguições, existem umas atribulações na vida, existem muitas coisas. E nós vamos resistindo, vamos vencendo as tentações, vamos caminhando. Mas que luta que em vindo e surgindo, talvez você não tenha força para enfrentar e abandonar. Nós temos alguns testemunhos, eu contei já umas das 10 vezes já no mínimo, durante esse tempo que empregado, porque isso aqui, assim, quando eu li, entrou no meu coração, marcou muito mesmo. Então, quando eu falo de perseguição, e que pessoas, elas enfrentaram a morte, além dos apóstolos, além dos servos de Deus, mas em outros tempos, refiro-me a Policarpo, ele foi discípulo de João, o apóstolo. Não tem na Bíblia Policarpo, porque ele é da geração seguinte, tá? Encerrou-se com os apóstolos, tá? O último foi Paulo, tá? Ninguém mais foi colocado como apóstolo, mesmo que se considera os irmãos de Jesus também, que depois se converteram, irmãos, como apóstolos, não há problema algum. Eles conheceram Jesus, né? Tiveram aí a vida com Jesus. Mas não tem mais, depois da Bíblia, a geração de outros que tornaram-se grandes líderes da igreja. Policarpo, por exemplo, Policarpo foi discípulo de João, um apóstolo, e ele então foi um defensor também da sua fé, teve uma perseguição muito dura, e ele pôde então enfrentar essa dura perseguição. Chegaram autoridades na casa dele, diante dele, e disseram que ele tinha que negar Jesus. Ou você nega Jesus, ou vamos te matar, tá? Então, essa perseguição aconteceu, tantas outras aconteceram. Quantos irmãos nós assim tivemos, gerações passadas, desde, bem começar já com os apóstolos, todos foram martirizados. E assim, nas gerações seguintes, séculos que se seguiram, quantos que tiveram que enfrentar a morte. E se acontecer hoje uma luta assim, como aconteceu com Policarpo, o que você responderia? Ele respondeu assim para as autoridades: há 86 anos eu tenho servido o meu Senhor Jesus. Então já está bem idoso. Há 86 anos eu venho servindo o meu Senhor Jesus. Ele nunca me fez mal. Como que eu posso agora negá-lo? Como que eu posso negar? Então, o que vocês vão fazer de mim, comigo, pouco me importa. Eu jamais vou negar Jesus. Então, essa firmeza. Imagina alguém chegar na sua casa e com uma arma e falar que você negar Jesus. Você enfrenta a morte, você nega Jesus. É fácil falar, eu enfrento a morte aqui, irmãos, nós juntos na igreja, ouvindo a palavra, né? Mas na hora H, que nem eu tive duas experiências de bandido em minha casa, né? Quem já teve experiência na sua casa, bandido já? Ninguém teve, né? Então alguém fala, chegando na minha casa, bandido, eu fazia assim, assim, assim. Você não faz nada disso aí não, tá? Você vai viver isso, tá? Então a segunda foi pior que a primeira,
A segunda parece que é o pessoal mais profissional. A primeira parece que é mais assim, bandidinho aí, né? Mas ninguém vai usar também a enfrentá-los. Primeiro tinha uns 3 ou 4. Na segunda vez tinha acho que 5 ou 6, tá? Então, uma coisa é a gente falar, né, sem viver a realidade, outra coisa é viver a realidade. Então, falar hoje que você vai falar para a pessoa que vem, você nega Jesus ou vou matar você. Então, é fácil falar agora aqui, não, eu vou enfrentar a morte. Na hora, bem, eu também respondo assim, eu vou enfrentar a morte. Jamais eu vou querer negar o meu Jesus. Como Policarpo disse, né? Policarpo disse, há 86 anos eu venho servir o meu Jesus, nunca me fez mal, que eu posso negá-lo agora, tá? Então, ele é o meu Senhor, ele é o meu Deus, está nos seus escritos isso aí, o testemunho que ele deu. Então, e pessoas foram jogadas na arena, pessoas comidas por leões, por feras, tá? Não retrocederam, não negaram a sua fé. E um testemunho que eu assim, guardei muito também comigo, são testemunhos que a gente guarda assim, diante das lutas que a gente enfrenta, a gente tem esse suporte, além, lógico, de Jesus, maior exemplo para nós, que enfrentou a cruz em nosso lugar, exemplo também dos patriarcas, profetas e apóstolos, e outros também, que nós passamos a conhecer suas histórias, seus testemunhos. Um que teve perseguição, ele e a sua família, que enterraram vivo, deixaram a cabeça para fora só, abrir buraco, colocaram de pé cada um, deixou só a cabeça para fora, para negar Jesus, né? Imagina ser tudo preso assim, e só a cabeça para fora, ia viver um pouco de tempo, depois ia morrer. Agora, se fosse só o casal, era mais fácil. O homem sozinho, a mulher sozinha talvez. Já o casal, o marido para a esposa, nega Jesus e você vai ser livre. Nega Jesus, nega, a gente solta você. Mas tem os filhos também, aí dói mais, irmãos. Aí os filhos dói mais. Aí, parece que nesse caso tinha acho que 2 filhos estavam também enterrados. E criança, irmãos, crianças não tem como se defender. Talvez nem vai entender o pai e a mãe dizer que não nega Jesus. E criança chorando, e eles ameaçando, vocês negam, a gente solta. E o pai iria negar. Não por ele, mas pelas crianças, pelos filhos. Mas a esposa deu a força essa hora aí, tá? Como é bom, né, ter alguém do lado que vai ser um esteio, tá? E eu costumo falar assim que o homem, ele é, pela formação dele já, é mais racional, a mulher mais sentimental, tá? O homem já foi pela razão, assim, eu vou negar meus filhos aí. Mas a esposa, ela pensou bem os detalhes. Não vou negar e depois condenados por Deus, porque negamos a fé. Aí Jesus chegou a dizer também no ensino dele, se alguém amar mais o pai, ou a mãe, ou o filho, a filha, do que a mim, não é digno de mim, não é meu discípulo. Então, ele ia negar, e a esposa interrompeu, não vai negar, nós não vamos negar, tá? Nós logo partiremos aqui, nós morreremos aqui, mas abriremos os olhos no céu. Olha, irmãos, que firmeza a parte dela, tá? Interrompeu o esposo, que queria negar por causa dos filhos, e ver os filhos, a situação que estavam, mas a esposa deu essa força, nós não vamos negar, nós vamos até o fim, porque aqui passa, vamos morrer sim, mas abrimos os olhos lá no céu, na presença de Deus. Então, quanto mais firmeza a pessoa tem, alicerçada ela está, ela sempre estará motivado para servir. Se faltar palavra em nós, faltar tempo com Deus, tempo assim bem com zelo, né? Não é passar tempo de qualquer maneira, mas um tempo assim com dedicação em Deus, na palavra, oração, envolvido a receber a graça, o poder de Deus, nós vamos sempre ser motivados para servir ao Senhor. E aí então que Paulo, motivado para servir, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ou, como nós apresentamos outra versão, sigam o meu exemplo, como eu sigo
o exemplo de Cristo. Outra versão, a NVI, torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nunca foi dito que a vida cristã nossa como discípulo seria um mar de rosa. E muito menos ainda que a vida de um líder, ela seria mar de rosa. Não, ser cristão, discípulo de Jesus, vai exigir de nós firmeza, postura, porque a pessoa, se ela descuidar, vem enxurrada do mundo de falsidade, de engano, de heresias, tudo, e com passar um trator por cima. A pessoa para, tá? Quantas pessoas que frequentavam a igreja que hoje estão desviados? Não só nessa, em todas as igrejas tem. Conversa com o pastor aqui, pastor lá, pastor aqui, tá? A pandemia, por exemplo, foi uma peneira, a pandemia, para todas as igrejas. Talvez haja até uma exceção ou outra, tá? Mas peneirou. Eu achava, quando começou a pandemia, que seria assim algo que iria ajudar as pessoas a... Nossa, coisa séria mesmo, né? Sinais, as coisas vão acontecer, está acontecendo, firmar com Jesus, né? Mas eu vi diferente, aconteceu diferente. Eu pensei uma coisa, aconteceu outra, tá? Passou na peneira. Quantas pessoas que se afastaram após a pandemia. Todos os tempos vêm pessoas e afastam pessoas. Nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, sempre foi assim, em todo lugar é assim. Tá? Então, já vem as formas o diabo lida para fazer as pessoas afastar de Jesus, desistir na fé. São lutas que temos todo dia. Ora aqui, ora lá. Agora, liderança é mais, nós estamos com líderes aqui, é mais pesado ainda. Como discípulo de Jesus, um membro da igreja comum, que é discípulo, que não abraçou ainda um trabalho, ele tem suas lutas, normalmente. Agora, quando é líder, a luta aumenta, irmãos. Aí aumenta mais ainda. Nunca foi dito para ninguém que ser discípulo de Jesus é um mar de rosa, que é simples. Não, precisa permanecer, prevalecer, precisa persistir, precisa pegar com seriedade, precisa oração, palavra, porque eu aceitei Jesus, para nas águas já, e vem na igreja, mas não lê a palavra, não ora, vem muito pouquinho na igreja, vem assim, porque hoje não dá para fazer, eu vou na igreja. Hoje televisão não tem nada que presta, hoje eu vou na igreja, tá? Ou ninguém convidou para sair hoje, eu vou na igreja. Então vem só para preencher a noite ou o dia da pessoa. Tá? Vai levando a vida assim. Logo, logo ela está fora da igreja, irmãos. Não fica. Ela logo sai. Tá? Porque a própria palavra cobra ela. Tá? A mensagem vai cobrando dela. A palavra nos chama à responsabilidade. A palavra nos chama ao comprometimento. Não tem como a pessoa ficar aí e ela não reagir. Ou ela ouve para avançar, ou ela ouve para sair. Né? Não gostei, pega no pé, que exige muito. Tá? Então, não é fácil para um discípulo e muito mais ainda não é fácil para um líder. Sempre liderança tem um preço a pagar, irmãos. Quanto mais a pessoa vai subindo o nível liderança, mais um preço maior, um preço maior ela paga por isso. Tá? Não foi fácil para Paulo, onde ele chegou, a liderança dele. Tá? Ele teve a experiência de alguma coisa aconteceu, e não vou entrar em detalhes aqui, porque nem nosso assunto e até porque é assim, muito debatido esse texto, o espinho na carne, tá? É o que não vou nem dar minha opinião, tal, simplesmente vou dizer o seguinte, alguma coisa que ele enfrentava, que ele orou 3 vezes pedindo que o Senhor tirasse isso dele. E a resposta foi, as 3 vezes, a minha graça te basta. Tá? Então, ele tinha os enfrentamentos terríveis, então, o preço alto que ele pagou, Paulo, preço alto pagou. Os apóstolos só conta a morte de Judas, tá? Que ele tentou se suicidar, amarrar uma corda, mas morreu diferente. Nem morreu
enforcado. Talvez até enforcamento aconteceu, mas só que quebrou, e despencou, esborrachou no chão, tá? Isso com Judas Iscariotes. Aí tem Tiago, que também foi morto pela espada. Dos 12 apóstolos, havia conta de 2. Os 10, e também Paulo também, no caso, não apresenta a morte deles na Bíblia, como que morreram. Aí diz a tradição, tá? Então, se a tradição ela está certa, nós não sabemos. Mas entendemos que não há problema algum se nós falarmos, segundo a tradição, tem que dizer segundo a tradição, nunca dizer segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, Pedro morreu crucificado, cabeça para baixo. Não é a Bíblia que diz isso, não. Não conta a morte de Pedro. Encerra-se antes. Tá? Encerrou. Aí viveram um tempo e cada um foi martirizado. A tradição diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele mesmo pediu. Tá? Quando quiseram crucificar ele pediu, olha, não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Então faço diferente. Aí foi de cabeça para baixo. E cada um tem uma morte terrível, mais terrível que o outro. Então, pagaram um preço para liderança. Porque, na verdade, nós, quando líder, nós às vezes deixamos de fazer algo que nós gostamos para poder atender a obra de Deus, tá? E isso não tem jeito da gente desprezar. Então, a pessoa, por exemplo, você líder, chegou alguém, hoje, domingo, por exemplo, sai daqui, alguém liga para você tem que vir em casa hoje, precisando muito de uma palavra, oração, está acontecendo assim comigo. Vamos pegar um caso mais grave, né? Eu estou pensando em dar cabo na minha vida, dar fim na minha vida. Aí você, nossa, não faça isso não, eu vou na sua casa, acabando aqui o Tadel, ou você sai correndo agora mesmo, tá? Alguém ligou, mandou mensagem, você não vai ouvir áudio, né? Nossa, foi urgente aqui, o que é? Você sai devagarzinho, mansinho aqui, correndo a cada pessoa, aí você vai lá, agora são 9h30 praticamente, né? Você vai lá, e até as 10, até as 11, meio-dia, e você ora, está chorando, não, vou ter minha vida, dá 1 hora. O que você fez com o seu almoço? Deixou para frente, não é? Para trás, né? Deixou lá para depois. Você deixou algo que você pensou do meu, hoje eu vou almoçar tranquilo, hoje tal, né? Não, hoje foi bem complicado. Almoçar 1 hora, 2, 3 da tarde, porque foi atender alguém. Isso é ministério, irmãos. Ministério, tá? Assim também acontece à noite, às vezes, né? Atender alguém, tá? Aí você vai horas e horas ali, caso de casamento, família, tal. Você perdeu as horas de sono, você abriu mão disso, do bem-estar seu, por causa do ministério. Um membro da igreja já não tem esse problema aí. Ninguém chama um membro comum de igreja, tá? Quando o vizinho fala assim, você pode orar, não, mandar meu pastor vir aqui, viu? Mandar meu líder vir aqui, ele não vai, jamais ele quer, tá? Temos um endemoniado, meu Deus, o pastor, o senhor vir aqui, o líder meu vir aqui, ele não quer nem saber essas coisas aí, tá? Porque é um membro comum, não abraçou a causa, mas um líder paga um preço maior, irmãos. Ele é chamado, ele abre mão do almoço, de horas de sono, então o preço que ele paga. Segundo os Coríntios 11, 23 ao 28, diz assim: são ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. É que não podia passar de 40, então dava 39 açoites. 3 vezes fui açoitado. Eu disse esses 40 aqui, 5 vezes 39, irmãos, viu? 5 vezes 39 açoites. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos,
em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Que luta, irmãos, Já pensou você enquadrado aqui, irmãos? Além dessas coisas exteriores, que nenhuma delas era fácil, ainda ele tinha a preocupação com todas as igrejas. Como que está a igreja de Filipe? Como está a igreja de Gálata? Como está a igreja de Corinto? Como que está a igreja de Filipe? Como ele por carta correspondia, ia pessoalmente, às vezes fazia outra viagem, e ele ia atrás, não parava, irmãos. Então esse é o preço que ele pagou. Também, irmãos, o que ele fazia contra a igreja, ele não deixou de fazer também agora em favor da igreja, tá? Cada um tinha a sua vida antes da conversão, e você não pode fazer menos agora para Jesus do que você fazia para si ou para outras bobagens aí fora, tá? Agora é para Jesus. Então nossa vida está nas mãos de Deus para nós realizarmos a sua obra. Um dia aqui vai terminar e nós receberemos a recompensa, além da salvação, também seremos recompensados. Digam amém. Por isso, motivados para servir. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. E que o Senhor continue a falar conosco, através desse ensino da palavra, que sejamos motivados, Pai. Teus servos, no passado, pagaram um preço altíssimo, por causa da palavra, por causa do Evangelho. Pai, nós vivemos em outros tempos, outras épocas, vemos que hoje é muito mais leve, mais simples, perdemos pouca coisa, atrasamos nosso almoço, dormimos um pouco menos à noite, irrita-se com essa pessoa, fica triste com aquela outra pessoa, coisas que acontecem. Pai, são coisas pequenas. Quando vemos os teus servos no passado, o preço que eles pagaram, quando vemos o Senhor Jesus, o preço alto que o Senhor pagou por nós, sem merecer, nunca pecou, nunca se achou pecado em ti, engano, e o Senhor se entregou por nós. Senhor, que haja em nós o desejo de nos manter firmes, autênticos, comprometidos com a palavra, que nunca venhamos a desanimar, mas sempre motivados a te servir. Pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, essas bênçãos. Amém. Graças a Deus. Em pés, quero abençoar, orar por você, pela sua casa, família, pela sua célula. Agora, coloca a mão no coração agora. Pai Santo, aqui estão os teus filhos, cada um que está representando a família, a célula, a qual pertence, como líder, como lete. Abençoe, Pai, grandemente, que toda a família receba o toque das mãos do Senhor, cada integrante, cada membro desta família, bem como também a célula, todos, Pai da célula, a quem representado pela vida do teu filho, de tua filha, que todos sejam abastecidos com a graça, com a tua força, com o teu poder, e todos, Pai, motivados a fazer o melhor, Pai, a termos maior comprometimento com a vontade do Senhor, com a palavra do Senhor. O Senhor nos chamou para esse trabalho, e aqui estamos, Pai, para trabalhar para o reino, para a obra, para agradar ao Senhor, mais do que a nós mesmos, acima do que nós para nós mesmos, para ti, Jesus. Receba a honra, a glória e o louvor. Abençoe também as pessoas que estão participando pelas redes sociais, suas vidas, suas famílias, que todas essas pessoas sejam abençoadas, tocadas por ti, Pai. Essas bênçãos nós pedimos, agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vão na bênção e vão na paz. Vocês estiveram conosco, participando pelas redes sociais. Deus abençoe grandemente. Fique na bênção e fique na paz.